Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fofoquinha Light. E a Edilane fez um pronunciamento sobre o motivo dela não estar presente na festa de comemoração da vitória do Caio. Ela contou o motivo e disse que ficou muito triste por não ter recebido um convite para poder participar da festa. Eu trouxe esse momento para vocês verem comigo, mas antes, deixa aquele like e se inscreva no canal. Agora vamos assistir. Vou direto ao assunto porque eu acho que eu preciso esclarecer algumas coisas aqui nos stories, apesar de não achar que precisasse. Nunca pensei que eu tivesse que dar um pronunciamento sobre um assunto tão óbvio, mas como tá fugindo do controle as coisas, eu me senti na obrigação de vir aqui conversar um pouco com vocês. Sim, eu não fui convidada para recepção do Caio, né, quando ele foi campeão. Eu fiquei muito triste com isso, porque até então eu não estava entendendo por que eu não tinha sido convidada. Eu fui saber ontem no podcast, assistindo o podcast do Bruno, que o Bruno que organizou, né, essa surpresa pro Caio, e convidou as pessoas que ele achou que merecia estar lá. E eu não fui uma dessas pessoas. E eu fiquei bem surpresa, fiquei sem entender, fiquei triste, porque eu acho que eu merecia estar nesse momento, né? Mas enfim, eu vi no podcast ontem que ele explicou os motivos pelo qual não me chamou. O que fez ele não me chamar foi o meu apoio ao Fê. Eu fiquei, que apoio? Vocês mais do que ninguém sabem da minha lealdade com o Caio desde o início do programa. São 3 meses lutando por ele, lá dentro e aqui fora. Eu fiquei 1 mês e meio no programa e 1 mês e meio aqui fora. E durante esses 3 meses foi sempre apoiando ele. Vocês viram o quanto eu me matei aqui fora para que a gente conseguisse fazer ele campeão, né? A minha parte eu sempre fiz com sucesso. E eles, né, o Bruno colocou essa situação de eu apoiar o Fê, que é uma pessoa que machucou o Caio, que machucou ele. Eu vi que o Fê machucou o Caio, eu fiquei muito triste com isso. Ele levantou prints, né, tô vendo que foi levantado print sobre alguns comentários que eu fiz na publicação do Fê, quando ele estava na zona de risco com a Lisiane. Eu queria que o Fê ficasse sim, porque eu queria que a Lisiane saísse. Na verdade, eu queria que qualquer pessoa ficasse pra Lisiane sair. E eu falei isso. Qualquer pessoa que estiver na zona de risco com ela, eu quero que a pessoa fique, porque eu quero que ela saia. E nessa zona caiu o Fê, o Caio e a Lisiane. E eu queria que os dois voltassem pra ela sair. Porque pra mim era justo, já que ela não caía na zona de risco de jeito nenhum. E aconteceu, ela foi eliminada graças a Deus. E eu comemorei por causa disso. Ponto. Aonde que tá apoio? Aonde que eu me movimentei pra fazer com que o Fê voltasse ou que ele fosse campeão do programa? Nunca existiu. Apoio pra mim, sendo muito honesta pra vocês, apoio é dedicação. É quando a gente se dedica pelo outro. Isso é apoiar. Isso eu nunca fiz, a não ser com o Caio. E vocês são testemunhas disso. Então me taxar como uma pessoa, agora que ele foi campeão, agora que ele já saiu, querer me taxar como uma pessoa desleal, vocês podem me taxar de qualquer coisa. Há pessoas que me chamaram de soberba, eu não concordo, mas muita gente me taxou de soberba, me taxaram como uma pessoa que era introspectiva, que não se relacionava com outras. Eu super respeito a opinião de vocês sobre o meu jogo, sobre a minha postura no jogo, juro, eu super respeito, apesar de não concordar. Me chamaram até de planta, até de planta eu fui chamada. Então assim, pra você ver, eu já fui chamada de vários absurdos. Agora, uma coisa que vocês nunca poderão me chamar é de desleal. Se tem uma coisa que eu sou, é leal aos meus amigos e às pessoas que eu amo até o fim. E isso ninguém tira. Isso é uma coisa que ninguém nunca vai poder falar sobre a minha relação com o Caio. Se tem uma coisa que eu fui a ele, foi leal. Então vocês podem me tirar de qualquer coisa, me apontar de qualquer coisa. Agora, sobre isso, jamais vão conseguir. Não faz sentido pra mim, apesar de o Fernando ser uma pessoa que eu tinha uma relação lá dentro do programa, porque ele gostava muito de mim, se identificava com a minha história, a gente conversava muito sobre vida, nunca sobre jogo, porque eu tinha relações com pessoas lá dentro, relação até muito boa, tanto com o Fê, tanto com a Mari, tanto com a Haddad, nós tínhamos uma relação boa, mas isso não quer dizer que eu concordava com o jogo deles. Tanto é que a única pessoa que eu jogava lá dentro era o Caio, porque era a única pessoa que eu me identificava. Não quer dizer que a gente tem uma proximidade com uma pessoa que a gente concorda com as atitudes dela. E quando tem atitude que eu desaprovo, eu falo na primeira oportunidade, como falei lá na festa. Tanto pro Fê, desse lance, dessa discussão dele com o Caio que eu achei horrível, e tanto com o Guipa. Então assim, não tem como me taxar de uma pessoa desleal. Tá? Não tem como. Vocês podem tentar o que vocês quiserem, mas desleal é uma coisa que eu não sou. Ridículo! Edilane deve estar com vergonha lá fora disso. É mesmo? É, porque você faz isso com todas as pessoas que você se aproxima. Jamais.
Se tem uma coisa que eu não tenho é vergonha, muito pelo contrário, muito orgulho. Tô muito orgulhosa do Caio, com tudo que ele tá construindo lá dentro. Então é isso, tô deixando aqui os prints também do que eu comentei. Todos esses comentários foi feito no dia da eliminação da Lisiane. Ponto final. O que aconteceu depois, né, com o Caio e com o Fernando, eu não aprovei. Porque essa situação aconteceu muito antes da discussão dele com o Caio, muito antes da cuspida, enfim, são atitudes que eu desaprovo e eu falei isso pro Fernando lá na festa, que eu não gostei do que ele fez, que eu achei muito feio, que excedeu, o Fernando é prova viva disso, excedeu o jogo pra mim, eu falei isso lá na festa, mas eu vi que não foi pra edição, mas eu falei e eu tenho total convicção de tudo que eu falo. Eu não tenho por que mentir e não tenho por que apoiar uma outra pessoa que não fosse o Caio. Gente, vocês têm noção que não faz sentido nenhum? Que a conta não fecha? Como que eu vou apoiar qualquer outra pessoa do reality, sendo que eu passei todo o reality com uma pessoa só? Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Voltando a falar do Bruno, eu fiquei muito, muito, muito triste. Eu fiquei muito mal por um motivo tão banal como esse, ser o responsável de não me fazer merecedora de estar comemorando a vitória com o Caio junto das pessoas que ele ama, de não me fazer merecedora de estar nesse momento que foi muito importante, né? E que eu sonhei, planejei, almejei muito esse dia, batalhei muito para que esse dia acontecesse daqui de fora. Eu fiquei realmente muito triste. Mas Deus sabe de todas as coisas, eu sei o que eu fiz, eu sei o meu coração, acredito que vocês também, e eu acho que isso é o mais importante. Acredito que a gente poderia ter resolvido isso numa conversa, num WhatsApp, poderia ter falado, tipo, me mandado uma mensagem. Eu acho que nós tínhamos amizade para isso, nós tínhamos proximidade para isso. Se eu não gosto da postura de alguém, ou tô com dúvida, eu vou lá e pergunto, olha, por que você fez isso? Por que aconteceu? Por que você comentou isso? E eu esclareceria da mesma forma que eu tô esclarecendo aqui pra vocês. Eu achei tão feio, eu achei tão péssimo ter que levar num podcast, expor isso num podcast, sendo que tem total liberdade e abertura pra falar comigo no WhatsApp, tem meu número. Sabe? Eu fiquei muito assustada assistindo aquilo. Juro pra você, eu fiquei assustada, sabe? Mas é isso. E eu realmente não entendo por que ele fez isso. Não sei se já tinha algo antes também, ou se ele já tinha planejado isso. Porque pra mim não faz sentido, a conta não fecha. Se for colocar em pauta muita coisa, ele fez as pazes com o Guipa. Acho que foi anteontem lá no final, gravaram stories e tudo. O Guipa também não foi a pessoa que tacou creme na cara do Caio? Então, caraca, então como assim? Então eu sou julgada por um comentário que eu fiz comemorando a saída da Lisiane no post do Fernando. Mas ele pode fazer as pazes com o Guipa, pode falar até que... eu vi uma coisa que me mandaram, que ele falou que se tivesse que ir com alguém pra fazenda, escolheria o Guipa pra poder ir. Então assim, tá tudo bem isso. Mesmo o Guipa tendo feito tão mal pra ele, né? O Guipa fez coisas absurdas com ele, fez com o Caio. E eu sou julgada, eu sou apontada, eu sou desleal, eu sou tantas coisas por não ter feito nada. Sabe? Então isso eu fiquei realmente muito triste, estou muito triste, mas eu acho que eu precisava esclarecer isso pra vocês, porque se eu for ficar apontando aqui coisas sobre o Bruno também, acho que vai ficar indo, e eu não quero isso, porque acima de tudo, eu prezo muito o que eu vivi com o Bruno, eu prezo muito a relação que eu tinha com ele, sabe? Eu jamais faria com o Bruno o que ele fez comigo, jamais, jamais. Por mais chateada que eu tivesse com ele, se eu estivesse organizando qualquer coisa pro Caio, eu jamais excluiria o Bruno por saber do amor que o Caio tem por ele. Se é uma coisa pro Caio, não faz sentido, por mais embate que eu tenha com qualquer pessoa. Se é uma pessoa que o Caio gosta e eu tô organizando algo pro Caio, eu jamais excluiria alguém que ele goste. Ainda mais por um motivo tão besta. Mas enfim, eu tô esclarecendo isso tudo pra vocês, que eu acho que eu deveria. Eu tenho que me defender, né? Porque eu não aguento mais ser atacada. Eu sou atacada na internet todos os dias com coisas absurdas. Só Deus sabe o que eu passei durante esse 1 mês e meio que eu fiquei aqui fora, fazendo tudo. Só Deus sabe, eu não preciso ficar aqui relatando pra vocês, mas eu, Deus e meus amigos e minha família sabem tudo que eu passei aqui fora. E pra ser acusada e julgada por um motivo tão banal como esse, eu acho que eu não mereço isso. Por tudo que eu fui pro Caio, por toda a nossa relação, por toda a nossa amizade, eu acho que eu não merecia isso. Mas Deus sabe de todas as coisas, a justiça de Deus tarda, mas não falha. E eu tô muito segura com tudo que eu fiz. Tô segura e não me arrependo de nada, tá? E é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham me entendido. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas você tá vindo atrás de mim por quê? Por que você tá vindo atrás de mim? Não tem nada a ver.
Não, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, camarada. Não foi ele que fez. Ó, deixa eu falar. Eu não acho que ele seja ruim. Acho que ele não tem muita noção. É meio sem noção. Exato, sem noção. Mas maldade, como outras pessoas têm, infelizmente ou felizmente, eu não acredito que ele tenha. Vou falar pra você, já pensou essa dupla na Fazenda como aliados? Eu quero, vocês querem? Vocês querem, vamos querer Arrado junto. pra cima e bora. Muito bem, pessoal, e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre este assunto da Edilane não ter sido convidada pelo Bruno a participar da recepção de Caio no final aí da Grande Conquista. Deixe aí um comentário abaixo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistirem, até a próxima.